Há encontros na nossa vida que são encontros marcantes. Alguns encontros com hora marcada e outros não. Há momentos que mudam o nosso dia. E aquele momento muda o dia porque aquele dia muda a nossa vida. E foi assim no encontro entre Saulo e Estevão. Entre Saulo e Estevão. Porque tudo se inicia com Saulo de Tarso. Nós conhecemos ele como Paulo de Tarso, o grande nome da divulgação do cristianismo primitivo. Conhecemos Estevão como o grande e primeiro mártir que morre em nome do cristianismo, simplesmente por amar a Jesus. Mas a nossa história começa antes do começo. Começa literalmente na infância de Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso, antes de ser Paulo de Tarso, antes de ser a grande promessa da divulgação, antes de ir nas igrejas, antes de consolar, antes de ser apedrejado, antes mesmo de ser o caçador dos cristãos, ele foi criança, assim como todos nós. Saulo de Tarso era a promessa que o judaísmo tanto precisava. Saulo de Tarso trazia consigo tudo aquilo para fazer frutificar mais ainda o judaísmo no coração dos homens. Saulo de Tarso teve a profissão como tecelão, cuidando dos tecidos. Teve a maior quantidade de investimento que uma criança, um jovem adulto pode ter. Era um homem letrado, conhecedor de todas as culturas do mundo. Sabia de tudo. Podia se comunicar em praticamente todas as línguas fluentes no mundo antigo. Ele era o cara. Apostavam grande nele, para que quando crescesse, se tornasse homem, um adulto, conduzisse o judaísmo. E Saulo se desenvolve, aprende a profissão de tecelão, é exímio atleta e vai obtendo respeito dos mais velhos. Até que um dia, vai dizer Emmanuel, o jovem de Tarso, em Jerusalém, escutam os rumores de um homem chamado Jesus, que chamavam de Messias, o que era uma completa heresia, porque Saulo era judeu, e o Messias que ele acreditava era o Messias do mundo, o Messias que iria governar os judeus, que ia escravizar os inimigos dos judeus, e iria finalmente vingá-los. Era o Messias do mundo. E aquele Jesus andava entre as prostitutas, os pobres, curava os enfermos, falava sobre as coisas do coração, do espírito e de um pai que estava nos céus, mas tinha morrido na cruz. A pior morte que podia ter, na cruz, como um simples delinquente, entre dois ladrões. E ninguém fez um movimento contrário para tirá-lo da cruz. Aquele Jesus morreu e então começaram a falar que ele havia ressuscitado. Que aquele Jesus não havia morrido de verdade, mas havia retornado dos mortos. E aquela fama começou a se correr ainda mais na Galileia, chegando ao ponto de que os seguidores do Cristo se reuniam e a sua fé aumentava. E aquilo incomodava tanto Saulo de Tarso. Então ele decide ver o que está acontecendo. Ele decide conhecer o território inimigo. Então um dia ele vai até a casa do caminho, onde os apóstolos se reuniam, numa casa simples, com vários enfermos, e eles cuidavam deles. E aí, provavelmente um lugar um pouco menor do que esse salão, Saulo de Tarso entra pela porta e se senta. E participa da multidão que assiste, hipnotizada, a um jovem falando. Que era Estevão, convertido ao cristianismo, nascido judeu, mas que havia aceitado o Cristo como Salvador. Que havia devorado o Evangelho, as primeiras cópias por inteiro. E havia encontrado em Jesus o conforto que precisava. E com a sua fé, Estevão usava das suas palavras para consolar os outros. E Paulo se sentou na multidão.
exatamente como vocês. E o olhar de Saulo estava magnetizado para Estevão. Mas algo não batia, algo não fechava, porque Estevão falava daquele Jesus com tanto amor e carinho que era um completo estranho para Saulo de Tarso. É o verdadeiro encontro, o encontro que muda vidas, aquele momento que muda o dia, que aquele dia muda uma vida. A partir daí, inicia-se, muito pelo contrário, um sentimento de revolta para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso não aceita Jesus nem um pouco. Nega todo o cristianismo. Tudo o que Jesus disse era lixo e desnecessário. E quem pensasse o contrário deveria morrer. Porque o amor de Saulo de Tarso por Deus era tão grande, que ele faria de tudo para defender. Porque o amor de Saulo é um amor doentio, um amor que não respeita, é um amor violento, um amor preparado para destruir. Então, Saulo de Tarso inicia um movimento contra os cristãos. Inicia-se então a caça contra os primeiros seguidores do Cristo. E o primeiro alvo de todos, aquela grande luz que surgiu, era Estevão, que inspirava tanta gente. Até que chega um momento, diz Emmanuel, culmina-se, também está em Atos dos Apóstolos, na morte de Estevão. Saulo de Tarso consegue o apoio dos judeus, e então Estevão morre apedrejado. Morre. E no momento da morte, ele não pede, muito pelo contrário. Ele não pede para que em nenhum momento que Saulo vá de contrário ao que ele acreditava. Ele simplesmente lembra de Jesus no momento da morte, abençoando Saulo de Tarso, e vai para o mundo espiritual. Mas a sede de vingança de Saulo não cessa, não para, porque às vezes a dor não tem limites. Ninguém podia parar. Um coração com decisão, ninguém para. Então Saulo de Tarso continua a sua caça sistemática aos cristãos, simplesmente por amarem a Jesus. Se nós voltássemos agora a 2000 anos atrás, estamos aqui debaixo de um teto, protegidos da chuva, do sol, um ambiente de fraternidade, de comunhão. Estamos falando do Cristo, nós seríamos caçados, cada um de nós, sem pena. E Saulo de Tarso vai caçando homens, mulheres, enfermos, doentes, ricos, pobres, não interessa o sexo, a idade. Basta que o seu coração estivesse voltado ao Evangelho. Era razão suficiente para a sua morte. E se continua. E a história, a trama vai se desenrolando até o ponto final da primeira grande parte da vida de Saulo de Tarso, em que ele, em cima de seu cavalo, vai até Damasco. Ele vai embora de Jerusalém e segue até Damasco, para continuar com seu plano de perseguição. E, na entrada da cidade, na abertura, vendo Damasco ao horizonte, surge um clarão na sua frente. O cavalo, com medo, se levanta, Saulo de Tarso cai no chão, coração acelerado, suando frio, numa visão mediúnica estarrecedora, uma visão mediúnica maravilhosa. Saulo de Tarso vê a Jesus na sua frente. Diz Emmanuel que o Cristo naquele momento vestia uma pele branca como a neve, que brilhava como o sol. Saulo de Tarso não tinha palavras. E Jesus, na sua doce voz, Saulo, Saulo, por que me persegues tanto? E aquele instante é mais um daqueles momentos que muda o dia, e aquele dia muda mais uma vida, pela segunda vez. Saulo de Tarso percebe na hora, de supetão, que aquele era o Cristo que ele tanto procurava. Aquele era o Cristo que estava nas profecias. Aquele era o Cristo que ele tanto queria amar. Aquele era o Cristo que Estevão defendia. E era por aquele Cristo que Estevão havia morrido.
Então, sem saber o que dizer, ele simplesmente abre a boca e fala: Senhor, que queres que eu faça? Então Jesus olha para Saulo de Tarso, entra na cidade. Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E Saulo de Tarso entra na cidade de Damasco, cego, suando frio, titubeando pelas sombras, e entra na cidade. É por isso que falar do encontro entre Paulo e Estevão é falar do encontro do Rio Negro e do Rio Solimões. Eu venho de uma terra, que é o Amazonas, muito rica em biodiversidade. Tem muita fauna e muita flora. E o grande espetáculo que surge na frente de Manaus é o encontro das águas. E eu vou tentar pintar essa tela na mente de vocês, para vocês entenderem a grandiosidade desse momento e como isso se relaciona com Saulo e Estevão. O encontro das águas é um evento maravilhoso, que são dois rios que caminham separados, de cores diferentes, temperaturas diferentes, pH, acidez diferentes, e se encontram e andam juntos lado a lado por 6 a 10 quilômetros e se unem e formam o Rio Amazonas. O Rio Solimões, barrento, e o Rio Negro, uma cor muito escura, a cor de Coca-Cola. Poder pintar essa imagem na cabeça de vocês. E quando eles se juntam, eles não se misturam de imediato. Eles literalmente caminham juntos, como se tivesse uma parede invisível separando os dois. O Rio Negro e o Rio Solimões. Estevão e Saulo de Tarso. Porque o Rio Negro é um rio lento e quente. E o Rio Solimões é um rio rápido e gelado. Estevão e Saulo. E quando eles se encontram, há conflitos, porque não são iguais, são completamente diferentes, não conseguem se misturar. E eles caminham, 6 a 10 quilômetros. A cor negra e a cor do barro andando. Exatamente como o encontro entre Saulo e Estevão. Eles não se misturam de imediato. É necessário uma vida inteira de dedicação, de renúncia, para que Saulo de Tarso começasse a aceitar os postulados cristãos. E então, o mártir, que é Estevão, assume a posição de anjo da guarda, de protetor, de amigo espiritual. Então, passam-se a vida inteira trocando energias, temperaturas, velocidades, até que os dois rios se misturam e você não sabe quem é quem. O assassino vira o auxiliado, vira aquele que precisa de luz, de energia. E quando os dois rios se misturam, formam o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. O maior rio do mundo. Não é nenhum nem o outro, é só um. É o rio do Cristo, do Evangelho, que segue o seu caminho até o final. É o encontro das águas. E o que Saulo de Tarso faz quando ele entra em Damasco? Ele passa, diz em Atos dos Apóstolos e também em Paulo e Estevão, Saulo entra em Damasco e passa 3 dias e 3 noites orando, ressignificando toda a sua vida. Entra-se no movimento de arrependimento e de desejo de fazer certo. E pede oportunidade de fazer o bem, para corrigir todos os tropeços. Porque em Saulo de Tarso havia muito investimento espiritual, para que fizesse correto. E ele vai ressignificando a sua vida, ao ponto de literalmente trocar de lugar com Estevão, assumir o lugar daquele que havia assassinado. O assassino vira o mártir,
ao ponto de, no movimento de amor a Jesus, Saulo de Tarso, agora morrendo como o homem velho, nascendo Paulo de Tarso, o homem novo, tendo a capacidade de receber pedradas, xingamentos, calúnias, em nome do mesmo Cristo, que Estevão fazia questão de viver por. É uma vida inteira de ressignificação e dedicação. E aí eu pergunto para vocês, que vocês respondam no íntimo, na vida de vocês, as pessoas que cercam vocês, no trabalho, na faculdade, na casa espírita, fora da casa espírita, qualquer outro tempo religioso, quem vocês são? Vocês têm sido mais Saulo de Tarso ou Estevão? Vocês têm tido a oportunidade de esterilizar corações, reduzir esperanças, ou vocês têm mais tido a oportunidade de ressignificar, de consolar, de abençoar? É claro que o encontro de Saulo com Jesus foi como um tiro de canhão, que muda tudo de uma hora para outra. Mas cada um de nós, em diferentes escalas, recebemos o nosso convite a servir a Jesus. Diz Emmanuel, lá no prefácio de Paulo Estevão, que cada um de nós, em graus diferentes, temos o nosso convite pessoal do Cristo para servir na seara de luz. Saulo encontrou Estevão e não foi suficiente. Precisou encontrar com Cristo na entrada de Damasco, para então mudar tudo aquilo que ele acreditava. Foi o seu convite ao bem, a sua oportunidade de fazer luz, de redimir os erros e fazer certo, de entender realmente por que Jesus morreu entre dois ladrões, por que Jesus andava entre os pequenos. Ele teve a oportunidade de aprender tudo isso. E nós também temos as nossas próprias vivências do cotidiano. Aí nós vamos lembrar de encontros, talvez não tão grandiosos, como o de Paulo, Estevão, Saulo e Jesus. Mas vamos lembrar, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, que com 19 anos, diz ela, orando, de joelhos, olhando para o crucifixo na sua frente, orando fervorosa, se decidindo se ia virar freira ou não, ela escuta a voz vindo do crucifixo. Diz ela, a voz de Jesus falando comigo. Tenho sede. Ela olha para a figura de Jesus entalhado na madeira, crucificado. Tenho sede. E na hora, ela se remete ao momento do Calvário, lá no Gólgota, com as mãos de Jesus pregadas na cruz. Diz Humberto de Campos, as mãos do Cristo, lá no Boa Nova, pregadas na cruz, eram como duas flores ensanguentadas. E ela lembra de toda aquela cena e lembra então dos seus algozes, pegando uma esponja e molhando no vinagre e dando para o Cristo beber. Tenho sede. E a voz continuou, de você. Tenho sede de você comigo. Tenho sede do seu carinho com o meu. Tenho sede do seu abraço. Tenho sede do seu amor com o meu amor. E naquele instante, naquele movimento mediúnico de Madre Teresa de Calcutá, ela decide então virar freira e dedica a vida inteira ao Evangelho. Vamos lembrar de Mahatma Gandhi, que está aqui na minha camisa de hoje. Precisou de muita coragem, muita dedicação no seu movimento pacífico de revolução dentro da Índia para conseguir a independência do Império Britânico. Diz Mahatma Gandhi na sua autobiografia: às noites eu acordava com medo, sem fé, receoso. Então, escutei a voz de Deus me chamando, falando comigo, me xingando a ir mais longe, adiante. Vamos lembrar do nosso querido Francisco de Assis, lá no comecinho da sua jornada espiritual, numa igreja aos pedaços, olhando também para um crucifixo, a imagem do Cristo na cruz,
orando quietinho na dele, mais ninguém para atrapalhar. Então ele escuta o crucifixo falando com ele: Francisco, edifica a minha igreja. Naquele momento, Francisco de Assis interpreta que ele deveria reerguer a igreja física do Cristo. Inicia-se então um movimento de doação, se torna um pedinte para reconstruir as igrejas da cidade e das cidades vizinhas, até compreender que não era a igreja material que ele devia reconstruir, mas era a igreja do Espírito, a igreja do Senhor. Cada um de nós tem um encontro com Cristo, seja hora marcada ou não. Cada um de nós. E às vezes nós esquecemos que aceitar o convite do bem exige renúncia. A gente quer que o convite venha em volta de flores, com calma, com paciência, mas às vezes o convite ele passa rápido, ele grita ou fala baixo. É necessário que nós prestemos atenção na voz da vida e não perca a hora do encontro. Porque fazer o bem, nós falamos isso aos montes, dentro do Espiritismo e fora do Espiritismo. Mas, às vezes, ou na maioria dos casos, fazer o bem exige um movimento de solidão espiritual muito grande, porque envolve incompreensão daqueles que te cercam, envolve ressignificar e reorientar a si mesmo, deixar o homem velho morrer para que o homem novo possa renascer. Exige um movimento de humildade para abrir o coração para a luz do Evangelho. Exige muita renúncia. Paulo precisou de renúncia a sua vida inteira. Teve que aprender na marra a servir a Jesus. E se ele não fosse tecelão na infância, naqueles investimentos que o povo judeu fez nele, ele jamais teria conseguido se sustentar na vida cristã, sendo tecelão de cidade em cidade para se sustentar. Se ele não fosse o atleta nato que ele foi na adolescência, ele não teria corrido ou percorrido 1/5 do que percorreu. Saulo de Tarso foi preparado lentamente pelo mundo espiritual e na carne a servir. Mas até então, ele usou tudo aquilo, todo aquele investimento para o lado ruim da vida. Até que veio Cristo fazer o seu convite ao bem pessoalmente, para que ele usasse todo o seu investimento na causa cristã, para consolar os corações. Eu pergunto mais uma vez para vocês: e as suas faculdades? Faculdades intelectuais, pessoais, profissão, sem profissão, o que importa é o coração de vocês. O que vocês têm feito com o investimento que o Cristo tem feito em vocês? Cada um de nós tem um lugar na obra do todo. Vai dizer o nosso querido Allan Kardec, na Revista Espírita, que desde o simples agricultor, até o professor, até o governador da nação, fazem parte de um conjunto intrínseco de ligações. Um cai, todos caem. Porque todos nós estamos no mesmo barco. É andar de mãos juntas. E aí a gente esquece, ou a gente prefere que o Cristo venha à nossa frente convidar ao serviço. A gente quer ser como Francisco de Assis, como a Teresa de Calcutá, quer escutar a voz do Senhor nos chamando ao serviço. Mas não é assim que as coisas funcionam. Será que o filho de vocês, a filha de vocês, o marido, a esposa, o tio, a tia, a mãe, o pai, será que não são o próprio Cristo na vida de cada um de nós, nos convidando ao serviço de luz? A renúncia, a humildade? Será que nosso movimento cotidiano a gente não está esquecendo de escutar a voz da vida? Cada um de nós tem um convite e não pode perder essa chance, porque é muito bom servir a luz. Daí nós vamos lembrar da frase de André Luiz, lá em Sinal Verde. E se
nós tratássemos os nossos familiares como convidados? O que mudaria no conjunto da obra? No convívio familiar? Está com sede? Quer um copo d'água? Dormiu bem? Precisa de alguma coisa? Mas é que a caridade primordial se inicia em casa. Começa no lar. É o primeiro convite que a gente tem que escutar. E não é fácil, porque são pessoas que vivem com você diariamente e veem todos os seus erros e querem te corrigir. Mas antes de reagir, que nós possamos aprender a agir, a não revidar. Que o nosso movimento seja no silêncio. Porque Paulo de Tarso teve grande oportunidade, muita oportunidade, de gritar, de fazer baderna, de ir contra, de fazer caos. Porque o Rio Negro tem um propósito, que só se completa com o Rio Solimões. Um precisa do outro, para que a vida faça sentido. Porque se um segue, encontra com o outro, e eles não se dão bem de imediato, e nunca vão se dar bem no final, os peixes dentro dos rios morrem, a biodiversidade morre, a flora já era, e o rio não cumpre o seu papel na vida. E aí, a gente vê como é o movimento dos anjos, o movimento do Cristo, que os anjos eles descem ao nosso nível para estar conosco. Eles falam a nossa linguagem no objetivo de que a gente possa subir um degrau a mais. Então, o Rio Solimões e o Rio Negro se encontram. E o Rio Negro tem muita paciência com Solimões. E vai lado a lado, sem pressa, com muita paciência. Vocês, pelo menos para uma pessoa na vida de vocês, vocês são o Rio Solimões. Alguém na vida de vocês é o Rio Negro. Quente, lento, que já aprendeu a amar. E para alguém na minha vida eu ainda sou o Rio Solimões. Sou rápido e gelado. Não sei escutar às vezes para essa pessoa. Mas a gente vai seguindo, vai ressignificando, vai aprendendo, vai corrigindo. Porque esse que é o bom da vida. É ter a oportunidade de escutar o convite para ressignificar. Meu tempo com você está acabando. E eu só quero contar só mais uma história para encerrar a nossa noite de hoje. Quero contar para vocês um pouquinho sobre Allan Kardec. Porque às vezes aceitar o convite é a tarefa mais fácil, mas permanecer com compromisso no convite é a tarefa mais difícil. Porque o nosso querido Kardec codificou a doutrina espírita, teve um cabedal de problemas durante toda a sua vida. E um dia, Allan Kardec acorda sem fé, sem esperança, cansado, muito trabalho, noites adentro, codificando a doutrina espírita, e logo ele, é o homem por trás do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita por inteiro, acordou sem fé, sem esperança, havia aceitado o convite dos bons espíritos e estava sem um pingo de amor no coração. Estava sentindo desamparado. Nosso querido Herculano Pires e Camille Flammarion dizem que Kardec era o bom senso encarnado. E o bom senso, naquela manhã, estava sem esperança. E logo Kardec, que só trabalhava. Mal tinha dinheiro para sustentar a si e a Amélie Boudet, sua esposa. Outro exemplo de cristã. E Kardec vai pensando, e se vê completamente sozinho, sem força para seguir em frente.
E então, chega até ele naquela mesma manhã, um envelope. Ele abre o envelope, sem pressa nenhuma, e encontra uma edição de Livro dos Espíritos encapada em couro. Mas o Livro dos Espíritos é um livro relativamente barato, era todo em papel, mas aquela edição específica estava em couro. Então ele abre e lê: este livro salvou a minha vida. Estava com uma carta junto. E o codificador lê, tão interessado, e narra assim a história: eu ia me jogar da ponte. Eu estava sem esperança. Eu estava querendo me suicidar. Ia buscar conforto nas águas frias. Ia me jogar e ia me afogar. Quando inclinei meu corpo para frente, tateei nas sombras e senti uma coisa que caiu no chão. Me afastei da margem, peguei, fui para o poste de luz mais próximo e vi o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Quando abri o livro, narra a carta, estava escrito: este livro salvou a minha vida. E naquele instante eu devorei o livro por inteiro. Naquela mesma noite, encontrei aquilo que eu tanto buscava: o convite da vida por uma segunda oportunidade. E ele continua: e eu trabalho com couro, costureiro, e esse livro mudou a minha vida. E o mínimo que eu posso fazer é colocar essa capa de couro e enviar para o Senhor, Allan Kardec, na esperança de que o Senhor não desista, continue firme com o seu propósito, com o seu trabalho, porque há muitos homens e mulheres que precisam que o Senhor continue firme e forte, realizando a sua obra. Então, ele assina embaixo do livro: esse livro salvou a minha vida, e logo, este livro também salvou a minha vida. Então, Allan Kardec encontra-se então a esperança, pega o livro e continua a sua obra, porque encontrou a força que precisava para seguir. Muitos de nós talvez já tenham aceitado o convite ao bem, já tenha participado do encontro com o Cristo, tenha muita fé, e às vezes a gente acorda sem esperança, mas a gente precisa ser como o rio Amazonas, que é o encontro entre o Negro e o Solimões, porque mesmo na época da seca o rio permanece cheio, porque está ligado à fonte, e pode cumprir o seu papel na vida. Todos nós somos rios, e nós precisamos estar ligados à fonte, pegar a luz do Cristo, fazer brilhar a nossa própria luz também, porque há pessoas que nos cercam, que precisam do nosso amor, do nosso carinho, que têm sede do nosso abraço, do nosso olhar, que precisam do nosso apoio para serem reedificadas. O rio permanece cheio porque está sempre ligado à fonte. Saulo de Tarso aprendeu a ligar-se sempre com a fonte. Cometeu seus erros, mas se redimiu. O primeiro grande caçador de cristãos se tornou o maior nome de divulgação do cristianismo, porque é isso que Jesus faz. Ele pega justamente os mais difíceis, mais complexos, e transforma pela luz do Evangelho em divulgadores da palavra. E se nós podemos falar do Cristo hoje, é porque Saulo de Tarso aprendeu a ligar-se à fonte, aceitou o convite e permaneceu firme e forte. E se vocês podem guardar uma coisa, nossa conversa de hoje, é: não desistam, permaneçam firmes e fortes, porque há alguém que precisa do seu sorriso, do seu coração, e essa pessoa muito provavelmente não está longe de você, está no seu círculo familiar, seu círculo de amigos, porque onde há um coração entristecido, há oportunidade de fazer o bem, há oportunidade de se fazer luz. Então, rogo a nosso Senhor Jesus Cristo que possa conduzir todos vocês sãos e salvos em casa, que vocês possam restabelecer suas energias na noite de hoje, que acima de tudo, nosso Pai, nosso Deus, possa nos amparar hoje e sempre, e que a nossa vontade possa ser a vontade dEle. Muito obrigado.